Olá, bom dia. Meu nome é Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Hoje é domingo, 16 de setembro de 2016. Hoje eu vou falar sobre o experimentalismo e o racionalismo aqui, direto da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. O experimentalismo e o racionalismo, as bases do conhecimento científico moderno, já tinham sido estabelecidos por cientistas como Copérnico, Giordano Bruno, Galileu e Kepler. Faltava, porém, um método para as ciências experimentais a fim de que as descobertas pudessem prosseguir com segurança. Francis Bacon, com a introdução do empirismo, inaugura a ciência experimental moderna. Francis Bacon nasceu em Londres e fez seus primeiros estudos de direito e filosofia em Cambridge, na linha de pensamento escolásticos que havia predominado por toda a Idade Média. Advogado e político, ele se tornou pessoa de influência na corte de Elizabeth I quando publicou seu primeiro livro de ensaios, Ensaios de Moral e Política. Já no reinado de Jaime I, caiu em desgraça política, sendo obrigado a renunciar a todas suas posições, recolhendo-se apenas para escrever seus melhores livros, tais como A Grande Restauração e A Nova Atlântica. Ponto de partida do pensamento de Bacon e foi o julgamento do estado do conhecimento humano à sua época. Ele combateu a submissão aos antigos postulados da ciência e com o seu lema: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Por outro lado, foi o primeiro a reconhecer que as artes mecânicas e as técnicas progrediram de modo contínuo, sem as restrições impostas pelas teorias tradicionais e pelas posições cristalizadas numa mentalidade onde a religião e a ciência se interligavam de maneira incestuosa. Para mudar esse estado de coisas, ele propôs aplicar o seu método de investigação científica inspirado nas técnicas em todos os campos do conhecimento humano. Sobretudo, porque acreditava que seu método tinha uma disponibilidade natural para que as possíveis mudanças revolutivas ocorressem. A partir do seu livro Nova Ordem, a lógica aristotélica que até então utilizada por todos os estudiosos daquele tempo passa a ser substituída pela experimentação e a dialética, que era a base do método para se chegar ao verdadeiro conhecimento. Passa a ser substituída pela prova física. Na sua obra Refutação da Filosofia, ele propõe que o verdadeiro cientista deveria ter a perfeita compreensão dos fatos e daí saber extrair sua teoria, que seria assim comprovada pela experimentação. Sua proposta era contrária à dos empiristas puros, que não sabiam extrair de suas experimentações as conclusões necessárias, e também dos teoristas que raciocinalizavam apenas para construir teorias sem consciência experimental. Na obra de Bacon, os sentidos são a parte mais importante para o completo entendimento dos fatos e para partir deles elaborar pensamentos e a compreensão científica. Além disso, Bacon compreendeu que na sua formação o homem está impregnado de formas e símbolos dos quais ele precisa se desfazer e para a correta compreensão dos fatos. Do mesmo modo que na antiga Grécia, através de 4 mitos da humanidade,
Bacon procurou traduzir de que forma o pensamento do homem interferia em suas experiências e induzia os resultados. O primeiro seria o mito da tribo, através do qual o homem projetava sobre o experimento sua própria estrutura, acabando por dar uma visão humana sobre fenômenos naturais, procurando uniformidade e regularidade que estivesse mais de acordo com a própria maneira de ser. O outro seria o mito da caverna, onde o homem tentava reproduzir suas próprias experiências de vida, impregnando a experiência científica com suas próprias ilusões, aspirações e a sua imaginação. O mito da linguagem e a sua imaginação. E o mito da linguagem seria responsável pela condução deformada dos experimentos induzidos pelo seu modo de pensar e de se expressar oralmente. Finalmente, o mito da inteligência, que seria o de conduzir suas experiências pautadas por doutrinas e filosofia de antigos pensadores, como se eles fossem verdades absolutas. Segundo Bacon, somente após se despir desses 4 mitos, o homem poderia, com paciência e observação, meticulosamente, as experiências, para só então, de modo indutivo, pensar dos fatos particulares para proposições mais gerais. Ele tinha que dar um salto assim. Ao contrário da indução aristotélica, que procurava uma simples enumeração de fatos simples para induzir uma generalização. A indução proposta por Bacon se revestia de 3 etapas necessárias para se compreender a forma que, segundo ele, era a verdadeira essência do fato. Na primeira etapa seria construída uma tabela onde se registram todos os casos em que em um determinado fato tivesse ocorrido. Na segunda tabela se registraria todos os casos semelhantes às anteriores onde aqueles fatos não tivessem ocorrido. Na tabela seguinte seriam registrados todas as variações e manifestadas por aqueles fenômenos de compreensão e análise desses 3 tabelas, permitindo compreender o fenômeno na sua complexidade, qual apenas sucessivas experimentações garantiriam a sua reprodutividade. Embora não tenha construído uma teoria completa sobre o conhecimento humano, Bacon acabou por constituir-se num dos grandes construtores do pensamento moderno, onde o conhecimento era proveniente da experiência sensível, sendo constituído e controlado por suas palavras. Buscava-se assim reconstruir uma ciência viva, progressiva e, sobretudo, útil à humanidade em contraposição ao verbalismo estéril e às lucubrações medievais. A aliança estreita entre o experimental e o pensamento racional formou o conceito básico do Bacon, onde a experimentação foi sempre a fonte de validade de todos os conhecimentos adquiridos. Outro grande pensador do século XVII foi Descartes. Na verdade, a cisão entre o pensamento científico e o humanitário e humanístico ocorreu por influência justamente do cartesianismo, onde a concepção da razão estava intimamente ligada à sua origem, à matemática e à geometria. Esta última forneceu um modelo de conhecimento legítimo a partir de ideias claras e distintas, capazes de, através da evidência da prova racional, atingir a verdade eterna e absoluta.
Outro lado, o pensamento humanístico das letras, da música e das artes em geral era parte de um conhecimento imperfeito que deveria ser corrigido e superado. Assim, a filosofia acabou alijando da sua posição da excelência justamente com a história, as artes e as ciências sociais. A escolha era radical, sem margens a outras alternativas senão adesão ao racionalismo, que parecia a única visão inteiramente correta. Depois de formada a questão e estabelecido o problema, sua solução somente poderia ser provada através de demonstrações de cuja certeza absoluta somente o método permitia. Foi, portanto, a partir de Francis Bacon e de René Descartes que a ciência renunciou à filosofia natural ao insistir na pesquisa experimental e no racionalismo do método. E, na sua pressa de se desprender da escolástica, esqueceram o ideal de cultura que partilhava com toda a humanidade. Por outro lado, estas perderam o contato com as ciências. Amanhã, o tema será o pensamento iluminista, diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Deixe aqui a sua opinião, assine o nosso canal no YouTube, Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Indique a um amigo, curta e compartilhe se você gostar. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e bom dia.